Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e sou formador na área de hipnose clínica. Hoje eu gostaria de dar algumas das minhas ideias sobre a questão da mudança comportamental versus, ou apenas a mudança comportamental, versus a mudança comportamental e a mudança da forma como se pensa ou como se sente relativamente a uma determinada questão, uma determinada barreira. O que acontece hoje em dia quando recebemos muitas pessoas ou quando recebemos as pessoas no nosso contexto profissional é que geralmente elas trazem uma queixa de uma situação, ou eu sinto-me ansiosa, sinto-me em pânico, ou eu não consigo fazer determinada coisa, ou a minha relação está por um fio, ajude-me, resolve-me, tire-me esta angústia, eu tenho medo de não conseguir mais fazer X. O que é que acontece? Acontece que as pessoas, quando estão perante uma situação que oferece uma barreira, que estão numa encruzilhada em que não veem muitas possibilidades ou que as coisas não estão a correr como elas esperavam, as suas expectativas ou os seus resultados, existe uma representação física, comportamental daquilo que está a gerar, daquilo que está a acontecer. Uma pessoa, por exemplo, que começa a ter um determinado medo tem determinados aspectos comportamentais. Começa, por exemplo, a evitar determinados sítios, começa a evitar determinados comportamentos, o seu próprio corpo começa a dar alguns sinais, como por exemplo o aumento do batimento cardíaco, o aumento ou diminuição da tensão, o aumento da sudação, a falta de ar ou dificuldades em conseguir controlar a sua respiração. Estas são as questões comportamentais. E quem diz nisso, podemos também falar, por exemplo, de fobias, em que existe uma resposta comportamental, neste caso de evitamento, também de medo, também de pânico, também de ansiedade. Portanto, para muitas circunstâncias, aliás, quase todas as perturbações ou quase todas as barreiras, as dificuldades psicológicas que as pessoas vivenciam têm uma representação comportamental. E muitas das vezes, se não na maioria, aquilo que é a intenção primária de cada pessoa que procura um psicólogo, um coach, um hipnoterapeuta, um terapeuta, enfim, quem procura ajuda. Agora não nos vamos focar se é melhor ajuda ou não, mas geralmente quem procura ajuda tem três objetivos em mente. Primeiro, o objetivo económico, portanto, salvaguardar-se que está pela escolha que ele possa ter mais possibilidades económicas de pagar. Muitas das vezes são escolhas abaixo daquilo que deveria ser a qualidade num serviço pago, mas isto já é outra história para outro vídeo. A outra questão, ou o outro objetivo é ser o mais rápido possível. Portanto, geralmente as pessoas têm aquela ideia, ou já por exemplo, psicoterapia durar anos, à la psicanálise, por exemplo. Ou então já passaram por experiências de psicoterapia anteriores, que demoraram o seu tempo
ou que demoraram mais tempo do que as pessoas acham que deveriam ter demorado e os seus resultados não foram aquilo que eles esperaram. E, portanto, quanto mais rápido é isso que as pessoas procuram. E terceiro é que a pessoa profissional cure ou retire, não é, o aspecto comportamental. Ou seja, se a pessoa hiperventila, então fazer de forma a que a pessoa deixe de hiperventilar. Ora, a pura resposta comportamental, geralmente, se formos à procura dos clássicos, como por exemplo o comportamentalismo, a resposta comportamental até pode ser a mais rápida e a menos custosa de ser adquirida. Okay? Se a pessoa estiver disposta a trabalhar e a seguir um plano de intervenção comportamental baseado em metodologias como o treino repetitivo de uma determinada ação, começar-se a fazer um processo de desensibilização sistemática, ou seja, de uma forma hierárquica e de uma forma progressiva, nós comecemos a diminuir a sensibilidade da pessoa a determinado medo ou determinada ansiedade, daí que é sistemático, e num espaço de semanas, na melhor das possibilidades, ou até de dias, isto pode-se alcançar, na maior parte dos casos. Pode haver casos em que a mudança comportamental por si só não seja totalmente adquirida ou que demore muito mais tempo. Mas, geralmente, a mudança comportamental é mais breve. Acaba por ser mais breve. Mas aí qual é que é o problema? Nós estamos a substituir um comportamento, estamos a treinar a pessoa para fazer algo diferente. Estamos a gerar esse hábito. Certo? Contudo, se nós não treinarmos a pessoa a nível dos seus pensamentos ou reestruturarmos os seus pensamentos, se nós não trabalharmos as emoções da pessoa, aquilo que a pessoa sente, aquilo que a pessoa sentia, como é que isso se reproduz no seu corpo, como é que ela experiencia fenomenologicamente as coisas no seu corpo, se não trabalharmos estas questões, a resposta comportamental a médio e longo prazo vai desaparecer. A curto prazo pode funcionar que nem maravilhas. A médio e longo prazo a resposta comportamental vai desaparecer. E quando isso acontece, ou a pessoa vai para um outro processo diferente, porque acha que não conseguiu obter os resultados que quereria, que desejaria com aquela intervenção, com aquele terapeuta, ou então ela volta novamente, passado umas semanas ou meses, doutor, estou outra vez aflito, por favor, tire-me isto. E lá vamos outra vez para a mudança comportamental, só. A pessoa fica aliviada durante um pouco espaço de tempo, mas mais tarde, com os pensamentos a voltarem, com as emoções a voltarem, com todo este ciclo, voltamos outra vez à estaca, quase à estaca zero. E o grande dilema das intervenções comportamentais é que, por si próprias, elas vão apenas sugerir diretamente aquilo que nós queremos que a pessoa faça.
Contudo, elas não permitem que a pessoa elabore grandes significados, faça uma procura interior dentro de si do que é que isso representa, qual é que são os ganhos, quais é que são as perdas, qual é que é o propósito de... Né? Porque no fundo nós não estamos a dar esse trabalho à pessoa, nós só estamos a dar o trabalho de faça X. Não é procure dentro de si o significado de... E essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Contudo, muitos negócios atualmente promovem a cura ou a mudança comportamental apenas, o que faz com que as pessoas possam ficar bem num curto espaço de tempo, mas depois a circunstância que as trouxe possa retornar. E esse é o grande problema de algumas metodologias vamos chamar de desenvolvimento pessoal, como por exemplo a programação neurolinguística, ou como intervenções de hipnose sem psicoterapia, ou pelo menos sem estarem ligadas com modelos de intervenção de saúde mental, que funcionam muito à base da sugestão direta da mudança comportamental, mas que depois aquilo acaba por ser algo a curto prazo e que não vai trazer grandes benefícios a longo prazo, ou pode não trazer a longo prazo os benefícios à pessoa, porque no fundo aquilo que nós estamos a fazer é dar sugestões diretas, dar programas de intervenção comportamentais, criar novos hábitos, mas não estamos a acompanhar com a atribuição do novo significado. Ou então ir para o comportamento inicial, ir para a situação inicial e perceber que função é que cumpre o que se está ali a passar. Porque as coisas não surgem no ar. Se alguém tem medo, tem uma fobia de algo, se alguém tem ansiedade, se alguém tem pânico, se alguém tem depressão, as representações dessa perturbação têm uma causa por trás, ou são indicativos de algo. E a questão não é tanto modificar esses comportamentos, quanto perceber o que é que os levou a estar lá no início e sobretudo o que é que os mantém, porque essa também é a questão, também é uma questão muito importante. É o que é que mantém um determinado comportamento, não é? Se a questão, por exemplo, é sistémica, do ambiente em que a pessoa vive, se tem a ver com questões dos seus esquemas de funcionamento aos quais foram adquiridos ao longo do seu processo de desenvolvimento, etc. Portanto, são fatores de manutenção que muitas das vezes fazem com que esses comportamentos, essas questões, essas perturbações, esses desvios, como quem não chamar, se mantenham. E se esses fatores não forem abordados, tudo aquilo que sejam resultados que nós possamos ter, há sempre uma margem de regressão, de eles poderem voltar os comportamentos iniciais poderem voltar. E as metodologias comportamentais, a mudança comportamental apenas, não têm estas questões em conta. E, portanto, às vezes, sim, é útil nós sugerirmos uma mudança direta de um determinado comportamento, mas que
cumpre uma determinada função, por exemplo, utilizando hipnose para controle de dor ou para anestesiar, ou melhor, analgesiar uma determinada parte do corpo, uma determinada sensação, para que a pessoa possa ir fazer uma pequena cirurgia, pode fazer um tratamento dentário, pode fazer para a reabilitação, ou até mesmo para quem tem problemas com seringas e injeções. Isso pode ser feito logo na altura, que é uma questão circunscrita àquele momento. Mas quando nós estamos a falar de questões que mexem com o núcleo, que mexem com a vida da pessoa, só a mudança comportamental não vai resolver tudo. Portanto, é a mudança comportamental, juntamente com a mudança do pensamento, de atribuição de significado, e também a mudança da resposta emocional, é reconhecer a emoção no corpo. E eu acho que é importante as pessoas terem em conta estes fatores, porque, como eu digo, hoje em dia há uma grande procura de vamos resolver a questão o mais rapidamente possível, vamos então mudar o comportamento, e depois o que acontece é que, passado uns tempos, poderá voltar tudo ao início, ou poderá haver uma recaída e a pessoa não tem estratégias para lidar com o assunto, ou a pessoa mantém-se absolutamente na mesma. E depois o que acontece é, ou procura outro processo e outro técnico, ou então procura algo porque diz que o anterior não resultou, ou então volta novamente à pessoa que a ajudou e que, olha, ajude-me outra vez porque isto voltou. E estas eram um pouco as minhas reflexões sobre a questão comportamental versus a questão da mudança comportamental, mais a mudança cognitiva, mais a mudança emocional. Não sei se faz muito sentido para vós, não sei se conseguem retirar algum suplemento disto. Se assim for, por favor, digam. Quanto a mim, despeço-me por hoje. Votos de um bom fim de semana. Aproveitem estes dias, quer dizer, hoje está um dia muito bom, mas também já ouvi dizer que este fim de semana vai haver chuva. Seja como for, aproveitem estes dias. Para todos aqueles que tiverem a oportunidade para tirar uns dias por causa da Páscoa, bom descanso, boas férias. Quem não tem essa possibilidade, bom trabalho e aproveitem a Páscoa também. E resta-me então sair. Até à próxima. Bom fim de semana e fiquem bem.